A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus. Hoje eu vou fazer um comentário sobre uma parte da pregação do irmão Luiz Carlos. Bom, primeiramente eu quero deixar bem claro aqui que o próprio Salvador Bueno, num culto, se não me engano, acho que no ano retrasado, falou que alguns ficam com a Bíblia aberta durante o culto lá e procurando o erro nos homens. E os homens erram mesmo, né, na hora da pregação. Então ele assumiu isso. Tendo em vista isso, sabendo que os bereanos faziam a mesma coisa, analisavam tudo, né, que estava ali, se estava de acordo com as escrituras, a gente não é impedido de fazer comentário aqui. E quem não gosta, né, às vezes vem aqui porque fica bravo, mas ele nunca questiona algo mediante as escrituras para, né, que eu aceito a opinião, para depor aqui comigo alguma coisa, mas perante as escrituras. Então a gente vai ver aqui a situação, por exemplo, desse que ele vai falar, né, sobre o tribunal de Cristo. E eu sei que às vezes ele não gosta, né? O irmão Luiz Carlos não gosta que analisa a pregação, até andou falando aí, mas a gente fala aqui algumas questões que às vezes servem para as pessoas abrir a mente, segundo o Evangelho, e não ficar às vezes por causa de um erro, às vezes uma passagem errada, tiram deduções absurdas, né? Então a gente faz um comentário aqui para ter uma crítica, na verdade, positiva de fato da pregação, que foi uma pregação boa. Aliás, às vezes a crítica que ela é extremista, ela nem acha defeito muito nas pregações de alguns irmãos, mas tem alguns pontos, né, que a gente pode observar aqui e fazer um comentário como esse, que eu achei que está um pouco fora, ou pelo menos na hora dele expressar, andou misturando algumas coisas. E eu sei que tem alguns críticos aí que eles desfazem toda uma pregação por causa de um erro, e depois, na hora deles falarem alguma coisa sobre Jesus e Deus, fala coisas absurdas de Jesus que desfaz toda essa verdade que eles tanto pregam, e as suas atitudes, por exemplo, fora dos canais, quando vai tratar de alguma pessoa, depois vai falar de uma pessoa numa live sem a pessoa dever. São pessoas que não vivem o que falam que conheceu a verdade depois da CCB. Mas aqui a gente vai ver o que está acontecendo aqui nessa passagem que Luiz Carlos falou aí. Eu vou colocar o vídeo primeiro dele falando tudo e depois a gente vai comentar de acordo com os trechos. Perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a proposta da palavra, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos vamos comparecer perante o tribunal, pecador e santo. Todos. Vai ter uma diferença. Uns ficam do lado esquerdo e outros do lado direito. Para uns vão ser abertos vários livros e para outros um livro só. Se você estiver do lado direito do Senhor, vai ser aberto um único livro, chamado Livro da Vida. E o seu nome estando lá, tudo de mal já acabou. Para que eu comparecerei perante o tribunal? Para você receber todo o bem ou mal, para você perder alguns galardões no dia do Senhor. Mas a vida eterna já não existe risco mais. Quem vai separado pela mão direita, quem está no livro da vida, terminou a carreira do lado do Senhor, não tem mais chance de ir para o inferno. A chance de ir para o inferno enquanto estamos por aqui. Ficando fiel na fé até o fim, seremos chamados ao tribunal. Por que você não fez aquele bem que você sabia fazer? Por que você não perdoou quando você podia perdoar? Por que você falou não quando você devia falar sim? Por que você não suportou quando você devia suportar? Seu galardão vai ser diminuído. É isso que está aqui. Perante o tribunal de Cristo, nós vamos perder ou ganhar galardões. Não a vida eterna. Vai ser terrível para aqueles que forem condenados. Abrir-se-ão os livros. Aí já são os livros das obras. Cada um vai ter patente diante dele tudo que ele fez na terra. Ele vai querer se esconder, mas não tem como se esconder mais. E toda a miséria será retratada de forma pública na plenária. E ali o homem e a mulher vai se encher de vergonha. E o que é pior, vai se misturar no inferno com o diabo e seus anjos. Dentro do lago de fogo e de enxofre. Já pensaram isso aí? A pessoa ser lançada dentro do inferno junto com os demônios? Misturado com esses bichos horríveis? Mas por outro lado, da mão direita, aquela multitude de seres angélicos, celestiais, puros, lindos, e você ser chamado lá com um corpo de glória e fazer parte daquela santa família lá em cima.
Essa é a proposta da palavra. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Ele fala todos. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Persuadimos os homens à fé. O justo viverá da fé. Todo o tempo que você caminhar aqui, é a fé que vai te fazer caminhar. Bom, vamos aqui, ó. Vamos colocando algumas partes aqui para a gente comentar alguma coisa sobre o tribunal de Cristo que ele está falando, que vai ser usado aí, sempre foi usado para julgar as pessoas. No último dia você vai ver, né? Jesus vai abrir o livro, vai julgar. Sempre usaram essas coisas erroneamente. Ou é o joio que está no meio do trigo. São pessoas que não conhecem a Jesus, mas querem se passar por Deus, né? Julgando as pessoas. Não conhece que Jesus que vai separar o joio do trigo, mas não é agora. Agora eles vão crescer juntos, vão estar juntos. Perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a proposta da palavra, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos vamos comparecer perante o tribunal, pecador e santo. Todos. Todos aqui que ele fala, nessa passagem no tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo, a gente tem que entender que não está se tratando, na verdade, de a separação de pecador e de condenado. Esse tribunal de Cristo, quando fala tribunal de Cristo, que está lá em 1 Coríntios 3, 11 em diante, se não me falha a memória, está falando sobre galardões, né? Mas ele já colocou aqui pecadores e santos. Santos, para se dizer, são aqueles que aceitou a Jesus Cristo, aqueles que vivem fiel na fé. Não é santidade absoluta, porque a Bíblia trata todos de santos, aqueles que são separados do mundo, aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo, né? Desceu a Deus talvez até em batismo, que é a profissão de fé. Aí esses são santos. Porque eles são separados, mesmo que eles caiam, que eles pecam e erram, se levantam, mas não pecam, não blasfemam contra o Espírito Santo. Então são pessoas separadas, né? Mas não santo literal que faz as pessoas olhar e falar, mas então eu não vou, porque alguns falam, ai meu Deus, então eu não vou. Ele fica naquela incerteza que Jesus é o Salvador, salvou e ninguém pode tirar a pessoa, né, que está salvo. Romanos 8:33 fala isso. Que ninguém pode tirar a pessoa após estar no livro da vida, que é Jesus Cristo. Isso transcende qualquer imaginação calvina, qualquer coisa que arminiana. Isso é graça. Vai ter uma diferença. Uns ficam do lado esquerdo e outros do lado direito. Uns ficam do lado esquerdo e outros ficam do lado direito. Certo? Só que essa questão já não é dessa passagem. E essa questão já é de Mateus 25:31, que está falando sobre uma parábola, né? Ali é uma parábola sobre o juízo final, que é a separação das ovelhas dos bodes. Então, como um pastor separa a ovelha dos bodes, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Novamente eu falo que isso não é do tribunal de Cristo, tá ok? Vamos aqui continuar. Para uns, vão ser abertos vários livros, e para outros, um livro só. Bom, aqui ele já entrou lá na outra passagem, na passagem que é Apocalipse 20. Eu quero entrar para vocês aqui depois em Apocalipse 20. Né? Mas vamos deixar claro aqui que ele estava lendo a palavra em Coríntios 5. Né? E que ali vai falar assim. Vamos ver aqui onde eu posso continuar para vocês. Assim, quer sejamos nesse corpo, quer o deixamos, nosso objetivo é agradar ao Senhor, né? O objetivo do cristão, salvo por gratidão, é agradar ao Senhor. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Então aqui está falando já, né, dos salvos. Está falando de um tribunal, né, que é dos resgatados por Cristo, por intermédio de Cristo. Entretanto, sabemos que essas pessoas são pessoas que caem,
que pecam, não é falta e fraqueza, pessoas que pecam mesmo, mas ele é firme e fiel e Jesus o justifica. Então são pessoas que vivem de obras boas, às vezes obras más, porque Paulo fala, né, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu vivo fazendo. Paulo, apóstolo, assumiu isso, que ele errava, que ele pecava. Em outras partes ele até fala, porque estou num corpo, né, pecador, que eu vivo na carne, e a carne é pecaminosa. Então ali, né, sem sombra de dúvida, fala que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Agora eu posso aqui levantar para vocês, eu não sei se eu falo já do Apocalipse que ele está falando, né, porque aqui quando ele fala... Se você estiver do lado direito do Senhor, vai ser aberto um livro. Ó, ele já está falando dos lados, né, então aqui ele já está falando de Apocalipse. Eu acho que já posso até falar para vocês sobre essa parte de Apocalipse 20. Vamos abrir aqui em Apocalipse 20. Depois nós vamos lá para o tribunal de Cristo, que são galardões, na verdade. Que é o que ele deveria estar tratando só sobre isso. Talvez não ter misturado para as pessoas não fazer julgamento do próximo. Apocalipse 20, versículo 12, fala assim: Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Então foram abertos. Aqui, lá atrás, se trata, tanto no tribunal para galardões, já trata dos salvos. E ponto final. Ninguém vai tirar mais o direito da salvação, nada, nem ninguém vai fazer isso. Então, mais Apocalipse vai tratar aqui da situação dos mortos, né? Esse julgamento do trono branco, ele faz parte de uma questão de obras, que eu nem queria entrar aqui agora, mas vou ter que falar já para vocês terem uma ideia, de obras de pessoas que não conheceram Deus já da maneira correta. Vamos supor, são pessoas que estão em países como Coreia do Norte, países que não levou a graça até eles. Então essas obras aqui, em sua maioria, está falando do livro, né? Abre o livro da vida, já estão aqueles que já passaram, né? Que já é do tribunal de Cristo, para galardões, são pessoas que estão no corpo imortal, então não terá como morrer, né? Como já é pessoas justificadas, que estão lá para receber galardões, é o livro da vida. E aí tem os outros livros, que são daquelas pessoas que serão julgados mediante os seus feitos. Então, veja bem, né? Tem pessoas do livro da vida e ainda tem pessoas ainda que serão julgados diante dos seus feitos, né? Vou ler aqui para vocês. Vi os mortos pequenos e grandes em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estavam registrados nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas aí a pessoa usa isso para ficar julgando o outro, né? Que outro vai aparecer nesse tribunal e tudo isso aqui vai ser usado para depois jogar a pessoa no lago de fogo. E fica com aquela angústia a vida inteira nessa terra. É aonde muitos acabam até ou partindo para o ateísmo ou vivendo de observâncias de coisas para poder se justificar, desmerecendo o próprio Salvador, né? Para ter uma vida fazendo barganha com Deus, fazendo alguma coisa para se justificar, para não ir para o tal fogo eterno. E mesmo assim, eu não sei se as pessoas acreditam nisso e fazem cada julgamento com o próximo. Até líderes religiosos aí tiram pessoas da igreja, jogam fora. E a própria Bíblia fala, melhor seria se tivesse amarrado, né? Vamos falar aqui, uma pedra no pescoço, algo pesado, e se atirasse no mar. Pessoas que fazem isso. Mas vamos continuar aqui. Olha, aqui ele misturou tudo. Ele já falou que é dos... Agora ele estava falando até do juízo ali, né? Como se estivesse falando de Apocalipse 20 aqui. E depois ele já voltou a falar aqui dos galardões. Vai receber do bem ou do mal, mas a vida eterna não vai perder mais. Ou seja, é o que está lá. 1 Coríntios 3,11, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aquele que constrói sobre esse alicerce pode usar vários materiais, ouro,
prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Veja que isso aqui são já dos salvos, são aqueles que são ressuscitados já num corpo imortal. Não é o julgamento, não é a separação do lado direito e lado esquerdo, que é o julgamento das nações, segundo Mateus 25, né, que a gente pode ver. Mateus 25. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso, todas as nações serão reunidas em sua presença e separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E aí continua aqui falando, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, e aqui vai. E depois vai falar daqueles que vão ser julgados, né? Que vão ser condenados. Então aqui está falando de um outro assunto, né? É um assunto diferente. Vamos lá. Porém o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra de algum tem valor. Se ele sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Ou seja, se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. Tá vendo? Mas aqui não é condenação, porque vai falar assim, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Vocês viram isso aqui? Como que é diferente uma coisa da outra? Aqui já será julgado galardões, e mesmo, né, se as pessoas não tiverem obras boas, ou se as suas obras se o seu alicerce foi construído em palha e ele se queimou, não era aquele cristão que você olha e fala assim, olha esse aí, você acha que esse aí vai se salvar? O que ele faz, né? Aqui é um julgamento de serviço, irmãos. Então, digamos que daí essa pessoa não foi aprovada as suas obras, mas será salvo. Como? Está escrito aqui. Como que é resgatado do meio do fogo. Essas obras, elas não são para salvação, senão a Bíblia estaria se contradizendo. Assim como é aqui em Apocalipse 20. Ali fala sobre esse julgamento, né, do livro, que está ali, o livro segundo as obras, daqueles que não foram salvos. São os que estão no livro da vida e os que não estão. E as suas obras estão ali. Mas são obras que eles produziram muitas das vezes. São obras que eles, no coração deles, embora às vezes não conheceu a Deus da maneira correta, ou aconteceu alguma coisa que poderia ser desaprovados, e Deus, na sua infinita misericórdia, que os homens não têm, então aqui está esse tipo de julgamento, né, dessas obras, daqueles que não estão no livro da vida. E ponto final, a Bíblia não é assim. A Bíblia, agora os salvos não foram salvos por suas obras, porque a Bíblia não se contradiz. Ela diz lá em Efésios 2:8 que as obras, elas não são para a salvação da pessoa, não é para justificar ninguém, né? Então a Bíblia não se contradiz. Ali fala em Apocalipse 20 de um tribunal aonde Deus vai observar obras de pessoas que às vezes nem conheceu a Deus, porque ninguém levou o evangelho para ele. São pessoas que o pouco que ele entende sobre amor, né, sobre Deus, ela ainda tem a chance, porque Deus transcende tudo que nós imaginamos, Deus o fará de acordo com o que lhe apraz, porque ele é soberano. Mas não é obras para que a pessoa fala para ser salvo. Eu fiz as obras e eu vou chegar lá em Apocalipse 20, ou lá onde se trata de Mateus 25, né, que Jesus conta na parábola. Aí Deus vai medir, é uma balança, assim, se eu tenho mais crédito ou tenho menos, para ver se eu vou ser salvo. Jamais, irmão. O que o ser humano é para merecer tão grande obra, tão grande graça? Mas Jesus concedeu, e podemos ver até em Romanos 8:33. Romanos 8:33. Nossa, tá um calor aqui, irmãos, vocês não fazem ideia. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Depois aqui continua, pode ler o resto, é muito linda essa passagem.
O que nos separar do amor de Cristo? Será aflições ou calamidades, perseguições, a fome, a miséria, o perigo ou ameaças de morte? Como diz as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelha levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui é uma certeza que você deve ter, já que a graça de Deus não é para assustar ninguém, para ficar ali falando que existe um tribunal, que esse tribunal vai, por certo, ainda condenar aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, que senão a Bíblia vai estar se contradizendo em todas as passagens no que se refere à graça. Vai separado pela mão direita. Quem está no livro da vida, terminou a carreira, do lado do Senhor, não tem mais chance de ir para o inferno. A chance de ir para o inferno enquanto estamos por aqui. Ficando fiel na fé até o fim, seremos chamados ao tribunal. Por que você não fez aquele bem que você sabia fazer? Por que você não perdoou quando você podia perdoar? Por que você falou não quando você devia falar sim? Por que você não suportou quando você devia suportar? Seu galardão vai ser diminuído. É isso que está aqui. Perante o tribunal de Cristo, nós vamos perder ou ganhar galardões. Não a vida eterna. Vai ser terrível para aqueles que forem condenados. Abrir-se-ão os livros. Aí já não são os livros. Aqui ele já volta ali, ele fala de novo de galardões. Aí ele fala, mas ele sabe que ali não é julgamento de vida eterna. Daí ele já volta lá na parte dos livros, que é dito lá em Mateus 25. E se trata de Apocalipse 20, né? São os livros. Olha lá, vamos continuar aqui. Das obras. Cada um vai ter patente diante de tudo que ele fez na terra. Ele vai querer se esconder, mas não tem como se esconder mais. E toda miséria será retratada de forma pública na plenária. E ali o homem e a mulher vai se encher de vergonha. E o que é pior, vai se misturar no inferno com o diabo e seus anjos. Dentro do lago de fogo e de enxofre. Já pensaram isso aí? A pessoa ser lançada dentro do inferno junto com os demônios, misturado com esses bichos horríveis. Mas por outro lado, da mão direita, aquela multitude de seres angélicos, celestiais, puros, lindos. E você... Na verdade, ele vai ser extirpado, destruído, aniquilado, como diz em Malaquias 4:3, né? Malaquias 4:3 é claro nisso, vai virar cinza. Então, não fiquem aí nessa parte aí pensando coisas. Eu vejo que tem até youtuber aí, pessoas que ficam aqui analisando as pregações o tempo todo e condenando as pessoas. Vai ficar no fogo eterno, queimando aí as pessoas da congregação. Isso é loucura. Chamado lá com um corpo de glória e fazer parte daquela santa família lá em cima. Essa é a proposta da palavra. Só para lembrar vocês também, ó, o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. Todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. A morte também ela cessará, tá? Então isso aí são as coisas que está no nosso âmbito de vida e coisas que está no reino celestial. Então as pessoas causam confusão às vezes. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Fala todos. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o terror que se deve ao Senhor... Ó, ele tá um pouco... Ele já falou, ele fala todos. Aí ele já imaginou ali, né? Igual ele disse no começo dessa passagem aqui. Né, os pecadores e os santos. Aí ele acha que esse todos aqui... Mas é todos os salvos. Todos os que estão em corpo imortal. Que é os que já são salvos. Né? Só que para receber galardão. E não para um julgamento de fogo eterno. Né, Vamos continuar aqui. Persuadimos os homens à fé. Persuadimos os homens à fé. O justo viverá da fé. Todo o tempo que você caminhar aqui, é a fé que vai te fazer caminhar. É isso aí, irmãos. Eu só vou... Deixa eu ver uma questão aqui. Eu tive que ligar o ventilador aqui, irmão, porque não tem quem aguente. É coisa terrível. Então, eu quero finalizar aqui para vocês com o que está escrito em Judas, capítulo 1, versículo 22. Para essas pessoas que elas acabam usando os textos bíblicos, assim como fala de tribunal, de julgamento, como aí criando o seu próprio Cristo, o seu próprio Deus,
na sua mente para satisfazer essa vontade que tem de mandar alguém por fogo eterno. Eu quero ler aqui para vocês Judas 1, versículo 22. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem os outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda, tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Deus ama as pessoas e pede para que as pessoas ajudem e ainda auxiliem aqueles que você acha que está no pecado, mas pede, obviamente, para odiar os pecados que contaminam essa pessoa. Então, irmãos, a Bíblia é clara, a graça de Deus, ela abrange várias questões da transcendência divina e as pessoas, elas que às vezes, por causa de uma leitura escassa ou sem conhecer o amor de Deus, acaba entregando algo, entregando um evangelho não puro, não genuíno diante do amor de Deus para com a humanidade. Se as pessoas têm coragem de falar até que Jesus é um genocida, quem dirá, né, em pensamento de antemão, não a pregação que foi lá e começou a pregar, de repente ele errou, falou alguma coisa errada, porque não teve nada escrito, né? A congregação às vezes não leva nada escrito, então Luiz Carlos, ele, claro que se ele lesse ali, ele não ia fazer confusão diante de tribunal, diante de julgamento, diante de direita ou esquerda, mas uma pessoa de antemão, ele imagina certas coisas e fala assim no YouTube, fala para as pessoas, e cria um julgamento que é coisa terrível. Do próprio Jesus Cristo chamando de genocida, uma palavra usada aí para quem não tem direito de escolha aqui na Terra, dos humanos que ceifam a vida dos outros, né? E de milhares e milhares de pessoas. E o rei, aquele que contém a vida, o salvador da humanidade, ainda aí se compara, sei lá, com um terrorista ou com meros mortais. Aquele que está com o que criou todas as coisas, que é rico em bondade e misericórdia, e de dar opção de escolha para as pessoas. Aí, mesmo que fosse num conceito de predestinados, que é ainda pior daí, predestinado a esses a um genocídio. Que mundo que vivemos, né, irmãos? Mas se inscreve no canal quem não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal do Medita Fé, conheça o Instituto Medita Fé, né? E espero que vocês entrem no grupo, peça para entrar em um grupo deles e convivam como igreja com esses irmãos do Instituto, a qual tem ajudado várias pessoas ali em Londrina, no Paraná. Deus abençoe grandemente a todos, paz e graça verdadeira e até o próximo vídeo.